Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre macros, sobre VBA, sobre Power Query e linguagem M do Power Query e também sobre SQL. Então me acompanhe até o final do vídeo porque pode ser útil para você também, tá certo? Veja bem, eu deixei separado aqui uma base, uma fonte de dados que eu nomeei de fonte e essa fonte eu vou utilizar aqui para explicar a macro, para explicar a leitura do VBA, Power Query, linguagem M e também vou utilizar aqui o SQL bem simples, buscando aqui do banco de dados SQL Server disponibilizado pela Microsoft. Então está no meu localhost, tá certo? Veja bem, pessoal, antes de entrar no VBA e no Power Query, vou criar uma macro aqui bem simples, só para você entender como que se cria uma macro, tá certo? Então aqui nessa aba VBA, você primeiramente você tem que habilitar aí no seu Excel a guia desenvolvedor. Em algum dos vídeos aqui do meu canal eu já ensinei como que habilita essa guia. Então aqui na guia desenvolvedor, basta você clicar e aí você terá aqui gravar macro. Eu vou gravar uma macro bem simples, depois eu vou mostrar aqui através do VBA como faz a leitura dessa macro, tá certo? Então vou gravar uma macro bem simples para a gente entender. Primeiro, quando eu clico aqui em macro, vai me abrir essa tela, nome da macro. Vou dar um nome, por exemplo, para a gente aqui de teste, poderia dar qualquer nome, teste 01, sem espaço. Poderia relacionar aqui uma tecla de teclado para essa macro. Eu vou clicar aqui macro teste, um nome qualquer que eu escolhi. Então, ok. Então essa macro já está gravando. Vou escrever aqui na célula C4, teste, e na C10 também, teste. Ok, vou parar a macro. Pronto. Agora a gente tem algumas possibilidades de abrir esta macro. Primeiro eu vou apagar, eu vou executar para você ver o que é exatamente uma macro. Então a macro que eu acabei de criar chama teste1. Se eu executar aqui, vai seguir exatamente aqueles dois passos que eu fiz, que é teste na célula C4 e teste na célula C10. Agora eu vou clicar aqui em macro, que é uma das possibilidades, desculpa, em macro, e vou editar esta macro. Vai abrir o VBA. Também poderia clicar aqui Alt F11, ou clicar aqui em Visual Basic também. Então veja bem, deixa eu minimizar aqui para facilitar. Ok, minimizando. Se nessa macro que eu acabei de criar, com o nome teste 01, então toda macro você percebe aqui que ela inicia com um subrotina. Eu dei o nome aqui de teste 01 e ela vai terminar aqui com end sub. Se eu clicar aqui no F5, automaticamente essa macro vai executar esses códigos. Cada linha desse código, tá certo? Eu vou clicar F8 para te explicar e para a gente ver aqui passo a passo desta macro. Vou deletar o que foi feito, ok. Vou abrir a macro. Vamos lá, F8, então F8 ele já aqui classificou a primeira linha do código. Vou clicar F8 novamente. Neste F8 a macro está falando o seguinte, ó, selecione a célula C4. Então vou clicar F8 novamente, selecionou a célula C4, agora vai escrever nessa célula teste. Então lá na forma R de linha e coluna, nessa coluna ativada, vai escrever o texto teste. Pronto, acabou de escrever o teste. Vai selecionar, vou clicar F8 novamente, vai selecionar a linha C10, ok. Vai escrever nessa linha C10 teste, selecionar a linha C11. Então acabei a macro. É exatamente isso que é a macro, somente uma repetição de passos aí de rotina, de subrotinas, tá certo? É claro que é muito simples essa macro que eu estou explicando, mas ela vai servir para a gente
sofisticar e criar um pouco mais complexo para depois a gente usar o Power Query e a linguagem M. Então, ok, uma macro bem simples. Vou deletar também este módulo criado. Ok, pronto. Agora veja bem, lá em fonte, vou copiar, vou deixar essa fonte intacta, vou copiar ela aqui, VBA, mesmo dado, Ctrl Shift L, apenas para colocar aqui os filtros, e vou agora gravar uma macro um pouco mais complexa, para eu tratar, para manipular esses dados. Então venho aqui novamente em macro, vou chamar essa macro de tipo, né, alterado. Pronto. Funcionário. Funcionário. Poderia associar aqui uma tecla de atalho. Tipo, macro, tipo alterado. Uma descrição qualquer. Então, ok. A partir de quando eu clicar aqui em ok, essa macro vai começar a gravar. Então, certo. O primeiro passo que eu vou fazer nessa macro é vir aqui na coluna B, em formatação. Estou vendo aqui que essa formatação dessa coluna do sindicato aqui, ela está em texto. Vou alterar para número, sem casas decimais, ok. Da coluna C até a coluna F, vou formatar células e vou colocar aqui em texto, ok, por enquanto está bem simples. Aqui na coluna data, em formatar célula, vou colocar a data, este tipo de data, ok. A gente percebe que não alterou por data, porque nessa coluna tem alguns espaços, então se eu der Enter aqui, ele vai transformar esta informação em data. A gente vai notar algumas diferenças no Power Query, na linguagem M. Neste campo, código de carga, eu vou formatar e colocar em número, ok, sem casas decimais. Encargo, formatar para texto, e o restante da planilha, Ctrl Shift, seta para a direita, eu vou deletar. Ok, deletei. Voltar para a célula 1 e vou parar na macro. Pronto. Então eu gravei uma macro chamada de, vamos rever o nome, macro, tipo alterado, underline funcionário. Eu vou editar essa macro. Primeiro vou apagar essa macro só para a gente, ok. Vou copiar novamente a fonte. Isso é só uma forma didática de explicar o que a macro fez. Então eu posso abrir a macro clicando então, certo? Clicando em editar, ou eu clico aqui em Visual Basic, ou clico em Alt F11. Funcionou Alt F11, ok. Dentro do módulo dessa planilha VBA, Power Query M, dentro aqui do módulo, clicando duas vezes, abriu a macro que eu acabei de criar. Ao invés de apertar F5 para rodar a macro inteira em poucos milésimos de segundos, vou rodar linha por linha desse código da macro. Então, ok, F8. Primeiro passo que essa macro vai fazer, vamos lá, F8. Então selecionou aqui, né, coluna B, automático, renomeou, né, formatou essa coluna para número, selecionou o formato de número, selecionou as colunas de C até F como texto, esse arroba como texto, selecionou e está seguindo aqueles passos que eu acabei de fazer. Então F8 vai seguindo passo por passo, vai selecionar todas as colunas, vai deletar as colunas, ok. Inclusive poderia deletar, simplificar esta macro com passos, reduzindo os passos, ok. Acabei de criar a macro, então automaticamente você percebeu que ela já alterou, ou seja,
Só para reforçar, vou copiar essa fonte, colei aqui, estou na macro. Se eu executar então sem rodar aquele passo a passo, certo? F8, se eu clicar em executar, em poucos segundos aqui ele já são poucos dados da fonte, realmente foi muito rápido. Já criou todos aqueles passos. Poderia criar um botão para clicando no botão associar essa macro, não é o objetivo desse vídeo. Agora no Power Query eu vou fazer o mesmo tratamento que a gente acabou de fazer neste VBA, né, na macro, e aí a leitura, o código dessa macro a gente lê através do Visual Basic for Application, né? Então veja bem, Power Query, eu vou aqui em dados, eu vou da tabela de intervalo, vou buscar automaticamente, olha, veja bem, lá em dados, repetir, lá em dados, obter dados, tem algumas fontes que eu poderia buscar. Como eu vou buscar uma fonte, uma tabela do próprio Excel que eu estou utilizando, vem aqui da tabela intervalo, automaticamente o Excel selecionou, eu vou transformar, né, essa planilha em tabela, esse intervalo em tabela, ok, já abriu o Power Query. Veja bem, no Power Query, ele automaticamente criou aqui um tipo alterado, por isso que eu chamei a macro de tipo alterado, porque as alterações que eu fiz na macro, manualmente, o Power Query ele já tenta entender aquelas informações e transforma aquelas colunas na formatação que o Power Query entende que é a mais adequada. Pode ter casos que não sejam mais adequados, certo? Então, por exemplo, aqui ele transformou já, eu na macro eu transformei aquele texto em número, aqui ele já transformou em número, clicando aqui, você pode transformar, fazer essa transformação para a formatação mais adequada. Aqui ele já alterou, veja bem, aqui em data, ele já alterou esse campo por uma formatação realmente de data, por esse ícone você percebe que ele já alterou automaticamente para a data. Então, no Power Query, ele, ao invés de criar macro, aqueles passos dos códigos, o Power Query, quando você vai alterando, transformando os dados, o Power Query vai criando aqui as etapas. Cada etapa que você faz lá na macro é como se fosse, entre aspas aqui, como se fosse cada etapa aqui do Power Query. Então, se eu criasse outra etapa, por exemplo, aqui eu só busquei a fonte, você percebe aqui pela linguagem M que ele cria. Então, o Power Query ele cria uma linguagem através dos cliques, através dos botões que você clica aqui, está certo? Então ele já buscou lá na planilha Excel, lá no workbook, a tabela 2. Por que tabela 2? Vamos lá ver, descartar. Por que tabela 2? Na minha tabela, no design, o nome dessa tabela está como tabela 2. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa tabela vai se chamar de funcionário. Dimensão funcionário. Eu vou voltar, dados, vou abrir esta consulta. Ok, abri a consulta. Já alterou o nome aqui então para de funcionário. Desta tabela, essa é a tabela do SQL que eu vou mostrar em sequência, mas veja bem, já alterou então aqui o nome e se no VBA, na macro, eu deletei aquelas outras colunas após o cargo. Para deletar aqui, para excluir as outras colunas, poderia, por exemplo, classificar daqui Shift até, vamos lá, até o cargo, Shift, com o botão direito
clicando aqui no cabeçalho, eu posso remover outras colunas, então todas aquelas outras colunas eu vou remover, ou eu poderia classificar aquelas colunas e removê-las diretamente, tá certo? Então eu vou remover outras colunas. Você percebe que já criou então outra etapa. Se eu tivesse que um Ctrl Z do Excel, né, ou então deletar um código, seria o mesmo que clicar aqui nesse X para retroceder um passo. Ok. Venho aqui agora no Power Query, fechar para, eu vou fechar e carregar para. Eu vou apenas criar uma conexão. Poderia diretamente na tabela escolher um local para selecionado, né? Mas eu vou, a princípio aqui, clicar em apenas criar conexão. Ok. Criou a conexão. Você já percebe aqui então que eu criei a conexão da tabela de funcionários, que eu acabei de criar lá no Power Query, que seria a mesma tabela que eu criei também na macro. Mas a macro a gente vai ter aqueles códigos e no Power Query tem linguagem M que vai automaticamente com os cliques criando essas transformações. Então por isso que é também interessante você, não necessariamente você precisa escrever um código M, mas você entender o código M é bem interessante, porque vai agilizar aí o seu trabalho. Então ok, tenho essa tabela e poderia inserir ela aqui, certo? Então, botão direito na tabela, eu tinha apenas criado uma conexão, agora em tabela, vou escolher o local, vou escolher, por exemplo, aqui. Ok. Pronto, já buscou os dados. Então, se eu vier aqui no dado e alterar, por exemplo, para 15, lá no Power Query e atualizar, automaticamente alterou esse dado. Você poderia também alterar outro dado, 20, desculpa, vou alterar lá na fonte, 20, lá no Power Query, você pode clicar com o botão direito e atualizar, você pode atualizar por aqui, clicando na própria tabela, você pode vir em dados e atualizar tudo, ou nesse caso, atualizar somente essa tabela, atualizar, já alterou então aqui para 20. Então a gente tem algumas formas de atualizar. É claro que esse é um exemplo simples, mas dependendo da complexidade, você usar o Power Query para automatizar as suas tarefas é bem interessante e ajuda muito. Então, por último, no SQL você, igual eu expliquei, para buscar, eu busquei a fonte, né, dessa tabela. Busquei na própria tabela aqui do Excel, no SQL, você vem aqui em dados. Então lá em dados, você vem em obter dados. Ok, obter dados. Lá do banco de dados SQL, vai pedir aqui o local do seu servidor e sua senha. Quando eu digitei aqui o meu localhost e minha senha, automaticamente caiu, abriu esta tabela. E essa tabela é exatamente essa tabela do SQL. Então, só para abrir, para exemplificar, por exemplo, vou rodar essa tabela, select, poderia deletar em cima F5. Então, exatamente essa tabela que está aqui no seu banco de dados, no SQL Server, essas informações, como lá eu acessei diretamente essas informações, quando eu rodar, eu criei somente a conexão, da mesma lógica que eu fiz na tabela anterior, que criei só a conexão, agora eu vou carregar para onde que eu vou carregar? Vou escolher agora a tabela e vou escolher carregar para a célula A1. Então, quando eu clicar OK, está buscando lá do SQL Server, OK, veja bem, já então buscou as informações lá no banco de dados. Deixa eu ver aqui para conferir. Por exemplo, 11.026.
Ok, são os dados lá, então 11.026. Da mesma forma, eu posso vir aqui em dados, atualizar tudo, vai atualizar as duas tabelas somente que eu tenho. Clicando aqui em propriedade, eu consigo verificar o nome da tabela, de onde que também que ela vem. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha te ajudado. Só para entender um contexto geral sobre macros, sobre VBA, sobre o Power Query e sobre essa linguagem do Power Query, linguagem M. Se você, por exemplo, para finalizar, vou editar. Então, na linguagem M no Excel, aqui em exibição, em editor avançado, nós podemos verificar que a linguagem M ela fez exatamente o que eu fiz no VBA. Só que aqui ele foi criando, por exemplo, a coluna ref, ele colocou um tipo 64 de 64 bits, ele renomeou, por exemplo, a coluna data. Vamos procurar a coluna data, veja bem, lá na coluna data de nascimento, ele já renomeou automaticamente aquela coluna para formatação de data. Esse tipo alterado, então, do Power Query, ele faz exatamente isso. Com os cliques, ele tenta entender e clica esse tipo alterado. Se eu alterar na própria base aqui, por exemplo, na data, se eu alterar aqui para texto, ok, você vai perceber que lá no editor avançado do Power Query, essa data ele criou então automaticamente essa linguagem M tipo para texto. Só bem simples, vou retornar aqui para a data, ok, bem simples. Então espero que tenha te ajudado, só para entender um contexto geral sobre macros, sobre VBA, sobre Power Query e linguagem M, um pouquinho de como se busca aí a fonte lá diretamente do SQL. Até mais, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.